Bem, irmãos, na semana passada nós tratamos do tema dos desejos pelo pecado, e vimos a relação que isso tem com o tema da tentação. E nós dissemos, essa foi a nossa conclusão, do estudo da semana passada, que qualquer inclinação interior para o pecado é proibida pela lei de Deus e, portanto, já constitui um pecado propriamente dito. Nós tentamos provar isso usando os 10 mandamentos, o 10º mandamento em particular, usando Tiago capítulo 1, versos 12 a 15, e nós mencionamos que nós precisaríamos harmonizar ou entender como isso se relaciona com as tentações de Cristo. Se Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, nós precisamos entender o que acontece com a tentação e a obediência de Cristo e como Cristo pode ter sido tentado. Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Como Cristo pôde ser tentado sem pecado, se nós dissemos na semana passada que toda inclinação interna para o pecado já é em si mesmo pecado. O que nós vamos aprender hoje em uma frase é que a vitória de Cristo sobre as suas tentações é tanto o fundamento quanto o exemplo para a nossa vitória sobre as tentações. A vitória de Cristo sobre as suas próprias tentações é tanto o fundamento quanto o exemplo que nós temos para termos vitória sobre as nossas próprias tentações. Se você entende essa frase, você vai observar de imediato que existem dois aspectos importantes que eu quero enfatizar hoje. Um é que a vitória de Cristo é o fundamento e o outro que ela é o exemplo. Isso significa que existe na tentação e obediência de Cristo algo singular, algo que é único, algo que é diferente da nossa tentação e da nossa experiência com o pecado e a obediência, mas também existe algo de comum, algo que nós compartilhamos com Cristo nas suas tentações e nas nossas. Então existe algo de diferente, existe algo de comum. Para nós entendermos então esse assunto da tentação de Cristo, da sua vitória sobre essas tentações, nós vamos ter de lidar com três assuntos em particular. Nós vamos fazer uma defesa da impecabilidade de Cristo, nós vamos examinar a tentação de Cristo no deserto, no Evangelho de Mateus, e no final nós vamos tentar fazer algumas aplicações mostrando como a vitória de Cristo nos ajuda a vencer as nossas próprias tentações. Quando nós nos aproximamos desse assunto, existe um fato incontestável. Qualquer estudante sério da Bíblia, não precisa ser nenhum teólogo, qualquer pessoa que leia a Bíblia com seriedade tem de reconhecer esse fato incontestável. Cristo jamais pecou. A Bíblia afirma isso com todas as letras e sem deixar espaço para nenhum tipo de questionamento ou dúvida. Eu separei aqui alguns versículos, poderíamos citar muitos outros, mas Isaías profetizou que ele não teria pecado. O apóstolo João diz que, o próprio Cristo no Evangelho de João diz que ele não tem pecado. Hebreus 4:15, que nós já mencionamos, diz que ele foi tentado, mas sem pecado. O apóstolo Pedro diz que ele não cometeu pecado. E o apóstolo João diz na sua primeira epístola que nele não existe pecado. Esse é um fato incontestável. Qualquer pessoa que olhe para a vida de Cristo, descrita nos evangelhos, explicada pelos apóstolos no Novo Testamento, profetizada no Antigo Testamento, vai ter de concluir que Cristo é um homem sem pecado. A pergunta que é feita às vezes é uma pergunta no âmbito da hipótese, no âmbito da conjectura e da especulação. Será que Cristo poderia ter pecado? Será que Cristo, existia a possibilidade de Cristo cair em pecado? Ou será que Cristo era impecável? A resposta bíblica é que não, Cristo não poderia ter pecado. Cristo venceu completamente as tentações porque ele era impecável, o que significa dizer que ele tinha um absoluto poder moral. Ele não poderia pecar mesmo em seu estado de humilhação, ou seja, mesmo antes de ser exaltado na ressurreição. Cristo não poderia pecar. Nós poderíamos defender esse ponto a partir de muitos textos bíblicos diferentes. Eu vou usar dois textos em particular que eu acredito que nos ajudam a entender alguns detalhes importantes sobre a impecabilidade de Cristo, ou seja, a doutrina de que Cristo não poderia pecar.
Em primeiro lugar, Lucas capítulo 1, a anunciação do nascimento de Cristo. O anjo se aproxima de Maria e diz a ela que ela achou graça diante de Deus, que ela vai conceber, dar à luz um filho, que vai chamar esse filho de Jesus. E o anjo então diz, no final, depois que Maria pergunta, como isso vai acontecer se eu sou virgem? O anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Se você ler esse texto com calma, algumas observações vão saltar aos olhos. A primeira delas é a relação entre a concepção virginal de Cristo pelo Espírito Santo e a santidade de Jesus. O anjo diz, o ente que vai nascer de você é santo, porque ele vai ser concebido pelo Espírito Santo. Então existe essa relação íntima entre o fato de que Cristo tem um nascimento virginal e o fato de que ele é um ente santo, ou ele é uma pessoa santa. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a santidade que é atribuída a Jesus é intimamente conectada com a santidade divina que é atribuída ao Pai e ao Espírito. O Espírito é chamado, nesse capítulo de Lucas, várias vezes de o Espírito Santo. O Pai é chamado no cântico que há no capítulo 1 de Santo. Santo é o seu nome, nós lemos no verso 49. E agora o anjo diz a Maria que o ente que vai nascer dela é santo. Então veja que existe uma conexão íntima entre a santidade do Pai, a santidade do Espírito e a santidade deste que há de nascer. Ele é santo como o Pai e santo como o Espírito. Em terceiro lugar, observe nesse texto que a santidade de Jesus é um testemunho de que ele é o Filho de Deus. Veja, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a santidade de Jesus vai ser um testemunho de que ele é o Filho de Deus. Por que essas observações sobre esse texto são importantes? Porque existe na encarnação de Cristo uma união dessa pessoa divina que sempre existiu, o eterno Filho de Deus, com uma natureza humana. E a pergunta que não quer calar não é se o Filho eterno é impecável. É óbvio que se Deus é santo, as três pessoas de Deus são santas. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Mas agora o Filho vai tomar sobre si uma natureza humana. E a pergunta é, será que essa natureza humana, de alguma forma, torna possível que o Filho, que é santo e impecável, agora se torne pecável, seja alguém passível de queda? A resposta está em nós entendermos um pouco melhor como Jesus se torna homem, como Filho de Deus se torna homem. Veja a pergunta 22 do breve catecismo de Westminster. Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Veja que a primeira afirmação da resposta é muito importante. Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem. O significado, e nós exploramos um pouco disso no sermão do domingo passado, é que Cristo, ou Filho de Deus, é pré-existente. Nós pregamos nesse texto domingo passado, e no primeiro verso desse poema, do versículo 16, Paulo diz, aquele que foi manifestado na carne. Então, quem é Jesus? Quem é o Cristo? Ele é o eterno Filho de Deus, uma pessoa divina que tomou sobre si uma natureza humana. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque antes de tornar-se homem, Cristo, Filho de Deus, já é uma pessoa divina e uma pessoa santa e impecável. Cristo não passa a surgir como pessoa na encarnação. Ele é uma pessoa eternamente, como o Pai é uma pessoa divina e o Espírito é uma pessoa divina. E Cristo, a pessoa divina, a pessoa do Filho, toma sobre si uma natureza humana. Ele não se torna uma outra pessoa.
Não são duas naturezas que se juntam e formam uma pessoa, mas é uma pessoa eterna que já existe, que agora toma sobre si uma natureza humana. Essa pessoa que sempre existiu é sem pecado, impecável e santa. Não é possível que, ao assumir a natureza humana, Cristo perca o atributo de impecabilidade e de santidade absoluta que ele possui como uma pessoa divina. Mark Jones, no livro O Conhecimento de Cristo, diz exatamente isso. A natureza humana de Jesus nunca teve uma existência ou personalidade separadas. Ela teve existência, a natureza, apenas em união com o Verbo ou Logos divino, ou seja, a natureza humana de Cristo só existe em conexão, em união com a pessoa eterna do Verbo de Deus. O resumo desse ponto que nós estamos defendendo aqui é que nós temos uma pessoa que sempre existiu e que é uma pessoa de natureza divina, que assumiu uma natureza, não uma pessoa. Cristo não toma uma outra pessoa, ele toma uma natureza humana, e agora sendo Deus e homem em duas naturezas distintas, mas uma só pessoa. Esse é o ponto. A mesma pessoa que sempre existiu é a pessoa que toma sobre si a natureza humana. E se a pessoa era eternamente impecável, se a pessoa do Filho sempre foi impecável, ele continua sendo santo e impecável após tomar sobre si a natureza humana. Agostinho, em uma de suas obras, ele tenta explicar como, então, essa natureza que Cristo toma para si é uma natureza impecável. Apesar de ser uma natureza humana, é uma natureza humana impecável. Agostinho usa o conceito de graça da união. O que Agostinho explica, então, é que ao tornar-se homem, a natureza humana que Cristo assume é uma natureza elevada, é uma natureza que é passível de fraqueza, mas não de pecado. Cristo sentiu fome, sede, sono, mas ele não teve nenhum pecado e nenhuma inclinação para o pecado e nenhuma possibilidade de pecado, porque a natureza humana que ele assume é uma natureza que é elevada ao mais alto grau de perfeição moral que uma natureza humana pode ter. E a explicação que Agostinho não dá diretamente, mas que outros autores depois vão dar, é que Cristo, mesmo no seu estado de humilhação, mesmo enquanto ele andou entre nós no seu estado de humilhação, Cristo possuía o que nós chamamos de visão beatífica. O que é a visão beatífica? Você lembra que em 1 João 3,3 o apóstolo João diz que no final nós nos tornaremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Então existe uma conexão entre ver a Deus e tornar-se santo, tornar-se puro como ele é puro. No final, essa é a nossa esperança sobre a qual nós ouvimos o sermão hoje pela manhã. A nossa esperança é que quando Cristo se manifestar, nós entraremos na perfeita visão de Deus e na perfeita fruição de Deus. E nessa perfeita visão e fruição de Deus, nós seremos puros no mais alto grau de pureza e santidade que seres humanos podem ter. A questão é que Cristo desfrutou dessa santidade, dessa pureza e dessa visão de Deus, mesmo quando ele andou entre nós em seu estado de humilhação. No Evangelho de João, Cristo dá uma pista disso, quando ele diz: eu sempre faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E a ideia aqui é que o Pai está constantemente em comunhão com Cristo, mostrando a Cristo o que ele deve fazer. E nessa comunhão perfeita, nessa visão perfeita que Cristo tem do Pai, a sua natureza humana goza já de perfeita santidade. Então, quando nós dizemos que Cristo é impecável, nós não estamos simplesmente dizendo que Cristo é impecável na sua natureza divina, o que é óbvio, Deus não pode pecar. Mas nós estamos dizendo que Cristo é impecável na sua pessoa, e isso inclui a impecabilidade da sua natureza humana, porque a sua natureza humana, unida à natureza divina, goza desde já dessa visão de Deus, que é aquilo que nós esperamos para o fim. Existe essa união perfeita entre a natureza humana e a natureza divina, sem mistura.
A santidade que Cristo tem como homem é uma santidade humana, mas ainda assim é a santidade perfeita que ele recebe com uma graça de Deus por causa da união das duas naturezas. Eu sei que isso é difícil, mas não tem nada sobre Cristo que não seja difícil e nos cause maravilhamento. Cristo, na sua união das duas naturezas, ele desafia o nosso entendimento e a nossa compreensão, mas esse é o ensino da Escritura. Ele é o ente santo que nasceu da Virgem. Então esse é o primeiro ponto. O texto de Lucas capítulo 1 nos ajuda a entender essa união das duas naturezas como sendo o fundamento da santidade de Cristo. Um segundo texto que eu acredito que nos ajuda a entender é Hebreus capítulo 7. Veja comigo Hebreus 7, começando no verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Observe agora algumas coisas sobre esse texto em particular. Primeiro, perceba que esse sumo sacerdote, que é Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o Deus homem. O apóstolo que escreveu Hebreus, ou quem quer que tenha escrito Hebreus, atribui a Cristo nesse capítulo, nessa passagem, atributos divinos. Ele é eterno, ele não tem princípio de dias nem fim de existência, verso 3. Ele é a fonte da vida, verso 16. E ele é sem fraqueza, verso 28, que nós acabamos de ler. Então, ele é divino. Esse sumo sacerdote é o Deus homem. Esse sumo sacerdote santo, é assim que ele define, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse sumo sacerdote que é santo, ele traz consigo a santidade do próprio Deus. Nas suas ministrações, em tudo aquilo que ele faz, essa é a implicação do texto de Hebreus 7, ele traz consigo a santidade do próprio Deus. E como é que a gente vê isso? Quando ele diz que o sacerdócio de Cristo é imutável. Lá no final de Hebreus ele vai dizer: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será eternamente. Agora, Cristo, que é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Ele diz aqui no nosso texto que ele recebeu um sacerdócio imutável. Veja que ele foi constituído perfeito para sempre. A pergunta é: se Cristo pudesse pecar, o sacerdócio dele seria imutável? Veja que toda a premissa do texto é que Cristo é diferente dos sacerdotes da família de Arão, porque os sacerdotes da família de Arão são pecadores e morrem. Então, o sacerdócio deles não é imutável, o sacerdócio deles era um sacerdócio que estava fadado a desaparecer, porque eles são mortais e são pecadores. Eles precisavam fazer sacrifícios por si mesmos antes de fazer o sacrifício pelo povo. Mas Cristo, ele diz, é diferente. E por que ele é diferente? Porque o sacerdócio dele é imutável. E por que o sacerdócio dele é imutável? Porque ele é imutavelmente santo. O sacerdócio dele permanece para sempre, porque ele não precisa fazer um sacrifício por si mesmo, porque ele é perfeitamente e imutavelmente santo. Tem um detalhe a mais que nós precisamos explicar sobre essa santidade de Cristo e impecabilidade. A Confissão de Westminster, ela diz que Cristo foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Como é que Cristo, na sua natureza humana, ele recebeu essa perfeição, essa elevação moral, mas como é que na prática ele vive a sua vida de obediência como uma pessoa encarnada, como Deus em carne? A resposta é que Cristo foi perfeitamente ungido com o Espírito Santo.
E essa unção de Cristo com o Espírito Santo é aquilo que alguns teólogos chamam de graça habitual. Veja o que Cristo diz sobre si mesmo. Primeiro, as profecias a respeito dele no Antigo Testamento. Salmo 45, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Isaías 61, nós vamos ler esse capítulo todo hoje à noite na liturgia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. E aí Jesus, no Evangelho de João, aplica essas profecias a si mesmo. Ele diz, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Cristo diz, eu sou aquele que recebeu do Pai o Espírito Santo sem medida. Eu recebi o Espírito, eu fui ungido com o Espírito acima de todos os demais. E essa unção diferente que Cristo recebe, ou essa unção sem medida que Cristo recebe, que explica a sua vida de santidade. Ele nasce homem impecável, mas ele ainda precisa ser testado, provado e aprovado na sua obediência. E o que capacita Cristo a ser testado e aprovado na sua obediência é essa unção única que ele recebe como o nosso Messias, como o ungido de Deus. Ele recebe o Espírito sem medida. A teologia reformada, então, vai defender que vai insistir nisso, em enfatizar que é o Espírito Santo quem sustenta a obediência de Cristo. O Espírito infunde santidade em Cristo, mantém a santidade de Cristo e aperfeiçoa essa santidade de Cristo. E é por isso que, cheio do Espírito, Cristo olha para o pecado como alguém que possui perfeita santidade, piedade e devoção a Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele é alguém que é dirigido, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito em tudo aquilo que ele faz. Como é que você pode imaginar, então, que esse Cristo, que é cheio do Espírito, sem medida, possa ter tido qualquer inclinação para o pecado ou para o mal? Veja, nós que somos crentes, cristãos, temos o Espírito. E se você parar para pensar nos momentos em que você vive os seus melhores dias de piedade ao Senhor, você vai concluir que quando você olha para o pecado, você sente aversão ao pecado. Como cristãos, vivendo antes da glória, esse ódio pelo pecado é misturado com a sedução do pecado, a presença do pecado na nossa vida. Mas porque nós temos o Espírito Santo, nós já sentimos ódio para o pecado. O apóstolo Pedro fala de um homem que, quando a gente lê a história dele, a gente não acha que ele é lá um homem muito santo. A história de Ló. Ló foi habitar em Sodoma. E a narrativa de Gênesis sugere que Ló teve diversos momentos de fraqueza na sua caminhada, desde o momento em que ele se separa de Abraão, até o momento em que Deus o livra da condenação de Sodoma e Gomorra. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo sobre Ló, diz que Ló sentiu tristeza e angústia pela impiedade de Sodoma. Agora, se Ló, um homem pecador, sentiu tristeza e angústia pela impiedade de Sodoma, você imagina o que é que Cristo sentiu diante de cada pecado, diante de cada tentação, diante de cada oferta pelo pecado. William Plumer, um teólogo americano que escreveu um livro sobre a impecabilidade de Cristo, ele usa esse exemplo. Ele diz: os maiores conflitos e tristezas de Ló, quando ele habitava em Sodoma, emergiram da sua piedade, não da sua depravação. Ou seja, o que é que deixou Ló triste em Sodoma? O fato de que ele era um homem piedoso e abominava o pecado. Mas Plumer diz, ele era um homem pecador, embora parcialmente santificado. E aí a pergunta é, quanto mais Cristo... Então, quanto mais a alma imaculada de Cristo se contorceu de angústia diante das horrendas sugestões de homens ímpios e anjos caídos. Irmãos, nós não devemos ler as histórias das tentações de Cristo como se Cristo tivesse sentido algum tipo de desejo pelo pecado que foi oferecido a ele. A gente vai olhar para Mateus 4 e a resposta de Cristo é a resposta de alguém que está
abominando cada oferta e sugestão de Satanás. Qual é a nossa conclusão, então, desse longo, breve ponto? Que Cristo, o Filho de Deus, assumiu uma natureza humana consistente com a perfeição da pessoa divina, e por isso ele é impecável. Afirmar que Cristo poderia pecar seria colocar a natureza divina e a natureza humana em conflito, e não há conflito entre as duas naturezas de Cristo. Afirmar que Cristo poderia pecar colocaria a pessoa do Filho em conflito com as pessoas do Pai e do Espírito, e isso não poderia acontecer. Nós também concluímos que o Filho assumiu uma natureza consistente com os seus ofícios e a sua unção. Porque Cristo foi chamado para ser o nosso sumo sacerdote imutável, ele não poderia ter pecado. Afirmar que Cristo poderia ter pecado colocaria em xeque a perfeição do seu sacerdócio. Afirmar que Cristo poderia ter pecado é afirmar que ele não é o Messias, é afirmar que ele não era o esperado, o desejado de Israel. Algumas perguntas rápidas antes da gente avançar. Será que a impecabilidade torna Cristo menos homem? Será que o fato de que Cristo não poderia ter pecado faz ele ser menos do que humano? A resposta é simples. Será que os santos que estão agora nos céus são menos do que humanos? Será que Enoque e Elias são menos do que humanos? Eles estão na perfeita visão e fruição de Deus na glória. Eles não têm nenhum desejo pelo pecado, eles não podem mais pecar. Mas eles não são menos do que homens por causa disso. Pelo contrário, eles são completamente homens, porque agora eles não têm mais a mancha que distorce a imagem de Deus em nós. Mas será também que a impecabilidade torna as tentações de Cristo menos reais? A resposta é não. Lembre-se que nós dissemos na semana passada que tentação não necessita de algo interno acontecer dentro de nós. A tentação pode ser simplesmente externa, a apresentação do pecado. Mais uma vez, William Plummer vai dizer: tentações são incitações para se cometer um pecado. A realidade dessas tentações depende da sua apresentação e não do seu efetivo poder de controle sobre alguém. Quando Cristo foi tentado, ele recebeu uma verdadeira incitação a pecar. O pecado foi apresentado diante dele e oferecido a ele. Mas essa oferta, essa sugestão, não exerceu nenhum poder de controle sobre ele. Ele tinha controle sobre as tentações não tinham controle sobre ele. Agora, tudo isso é o que a tentação de Cristo tem de diferente. Qual é, então, o valor de meditar nas tentações de Cristo? O valor de meditar nas tentações de Cristo está naquilo que elas têm de comum. E a gente vai tentar entender um pouco disso agora. Mateus capítulo 4. Essa tentação de Cristo no deserto, ela é relatada também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, mas nós escolhemos Mateus para hoje. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando a gente olha para a tentação de Cristo no deserto, relatada aqui em Mateus 4, é importante a gente entender que Mateus, de propósito, organiza as tentações seguindo o modelo da tentação de Israel no deserto. Eu vou seguir agora basicamente um texto que eu li recentemente, que se chama Jesus, o Filho Obediente, de um dos meus professores de seminário, Michael Morales.
E ele vai dizer então que a tentação de Israel no deserto, ela segue um determinado padrão, e a tentação de Cristo vai ser uma resposta ao fracasso de Israel nessa tentação. O que é que a gente aprende sobre a tentação de Israel no deserto e que nos ajuda a entender a vitória de Cristo? Primeiro, para que Israel existe? Veja, um homem saindo de uma terra pagã, Deus se dirige a esse homem Abraão e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Para aí? Deus diz: eu vou fazer de você uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias e nações da terra. Israel, os filhos de Abraão, a nação é constituída por Deus, Morales diz, para ser um catecismo para as nações, para ser uma luz para as nações, para ensinar as nações sobre o conhecimento de Deus. Qual é então o modo, o chamado de Israel para servir como esse catecismo para as nações? Deus chama Israel, essa é a sua vocação, para amar e obedecer a sua voz perante as nações. Deus dá uma lei a Israel e diz: vocês vão seguir essa lei e as nações vão olhar para vocês e vão me glorificar. Mas antes que Israel possa exercer essa vocação, Deus vai testá-los. O deserto é um teste para essa vocação. É o vestibular de Israel. Antes que eles possam iniciar o seu trabalho de ser luz para as nações, eles vão ser treinados no deserto em preparação para o trabalho que eles vão fazer na terra prometida. Então é para isso que o deserto serve para Israel, para treinar Israel e prepará-lo para ministrar às nações e ser luz do mundo. Como é que Israel lida com esse teste? Como é que Israel lida com esse treinamento? Israel fracassa e fracassa miseravelmente. Mas o fracasso de Israel não acontece todo de uma vez, ele acontece em 3 passos. O primeiro fracasso de Israel é o desprezo pela palavra do Senhor. Isso acontece lá em Êxodo 16, logo depois da saída deles da travessia pelo Mar Vermelho. O Cântico de Moisés, no capítulo 15, e logo no capítulo 16, Israel começa a fracassar. O que é que acontece? Deus manda o maná para Israel, mas Deus dá uma ordem para eles. Deus diz: vocês vão colher o maná diariamente, mas no 7º dia não vai ter maná, então vocês vão colher o maná em dobro no 6º dia. E o que é que acontece? No 7º dia, o povo sai para colher o maná que Deus disse que não estaria lá. Como é que Deus interpreta as suas próprias ordens? Deus diz: eu vou fazer isso para que ponha à prova se Israel anda na minha lei ou não. Então o teste é: será que Israel vai amar a barriga mais do que me ama, ou será que vai amar a minha palavra acima do alimento? Morales diz: o teste é basicamente saber se Israel não é um novo Esaú. Lembre-se, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E o teste que Deus dá a Israel agora é: será que vocês vão fazer a mesma coisa? Vocês vão trocar a minha palavra por comida? E é exatamente isso que eles fazem. Eles falham no primeiro teste, eles escolhem encher a barriga em vez de andar na lei do Senhor. E esse é o primeiro fracasso: desprezo pela palavra. A segunda etapa desse fracasso é o que a gente poderia chamar de uma virada de mesa. O objetivo de Israel era servir a Deus no deserto. Israel é chamado para fazer a vontade de Deus. Mas o que é que acontece no capítulo 17? Israel tenta o Senhor. E qual é o significado de tentar a Deus? Tentar ao Senhor é se colocar na posição daquele que vai ser servido e não daquele que serve. É dizer: Senhor, faça a minha vontade e não a tua. O que acontece no capítulo 17 é que Israel contende com Deus porque tem sede. E eles então dizem: nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade e não fazer a vontade do Senhor. E como é que Deus interpreta essa contenda de Israel? Ele chama de uma tentação. Por que tentais ao Senhor? E no final de Êxodo 17:7, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel
e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É como se Israel estivesse dizendo: se Deus não faz o que a gente quer, é porque Ele não está no nosso meio, é porque Ele não está conosco. E esse é o fracasso. Em vez de se submeter à vontade de Deus, eles querem forçar Deus a fazer a vontade deles. A história continua declinando até que nós chegamos no último passo do fracasso de Israel, em Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O terceiro fracasso de Israel é a simples idolatria, é apostasia. E, em última instância, o que Israel faz no capítulo 32 é dizer: nós não seremos filhos de Deus. Porque lembra que lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus disse assim: deixa ir o meu filho, o meu primogênito, para que me sirva no deserto. O objetivo de Israel ser livre do Egito é: eles vão me adorar. E o que é que Israel faz? Nós não queremos ser filhos, nós não queremos adorar o Senhor, nós vamos fazer um bezerro de ouro. E assim Israel renuncia o seu status de filho. Nós sabemos que pela misericórdia de Deus o Senhor vai restaurá-los, e depois de Levítico e Números, uma nova geração vai ser levantada para servir como filhos. Mas o padrão geral da história de Israel é um fracasso em cumprir a sua obrigação de ser um filho obediente. Desprezando a palavra de Deus, tentando o Senhor e desafiando a vontade de Deus, e em última instância cometendo idolatria e apostasia, que vai levar Israel para o exílio na Babilônia. Quando Mateus então relata a tentação de Cristo, ele vai então contrastar na mesma ordem, na mesma sequência, a maneira como Cristo responde à tentação. Cristo é o Israel de Deus, ele é o filho obediente que agora vai cumprir o chamado que Israel falhou em cumprir. Então Mateus vai seguir o mesmo padrão, a mesma ordem da tentação de Israel, mostrando que essa tentação de Cristo tinha a mesma função, era um treinamento, uma preparação para Cristo exercer o seu ministério público. E como é que Cristo responde a esse treinamento? Não como Israel respondeu, mas Cristo vai dar glória ao Pai, porque Ele ama fazer a vontade do Pai. A vitória de Cristo glorifica a Deus porque flui de um amor obediente a Deus. Por fim, a vitória de Cristo antecipa a aceitação do caminho da cruz. Eu vou tentar mostrar isso rapidamente. Primeiro, como é que Cristo reverte o fracasso de Israel? Obviamente, ele substitui a infidelidade de Israel pela sua própria fidelidade. E o engraçado, o curioso, é que Cristo responde a cada tentação de Satanás com uma citação das Escrituras. Vocês sabem de quais livros são essas citações? São todas do livro de Deuteronômio. Todas do livro que é, por assim dizer, a constituição de Israel. A constituição de como Israel deveria ser uma luz para as nações. Cristo então responde a cada tentação com uma citação do livro de Deuteronômio. Primeiro ele cita Deuteronômio 8:3. A resposta de Cristo é: obedecer é melhor do que se alimentar. Eu prefiro ter fome a não seguir a palavra de Deus. Eu vou seguir a palavra do meu Pai, mesmo que isso me mate de fome. Depois ele cita Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Diante da oferta de Satanás, chama os anjos para te livrar. Cristo diz: eu não vou manipular a vontade do meu Pai. Eu não vou manipular a vontade do Pai para viver. Eu não vou chamar os anjos para me livrar. 6:13, Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus amarás. A glória de Deus não será dada a outra. Essa é a resposta de Cristo diante da tentação. Você vai se prostrar diante de mim, eu vou te dar todas as nações. Cristo responde: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás o culto.
Onde Israel fracassou, Cristo triunfa. Onde Israel desobedeceu, Cristo obedeceu, usando a palavra de Deus que estava no seu coração. Agora, como eu disse, Cristo faz tudo isso em preparação para o seu ministério. É como se as tentações de Cristo ali no deserto fossem um resumo de tudo que Cristo vai viver depois. Veja que a primeira tentação é: manda essas pedras se tornarem pães. Como é que Mateus 16 termina? A sugestão do diabo é: se és filho de Deus, faz isso. Como é que Mateus 16 termina? Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Cristo tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de multiplicar os pães. Mas ele não fez isso para se alimentar, e sim para alimentar o povo de Deus. Então, o caminho de Cristo que ele mostra já aqui nessa tentação é que ele vai alimentar em vez de ser alimentado. Esse é o seu chamado. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A segunda sugestão de Satanás, mais uma vez, desafia: se és filho de Deus, ordena aos anjos, pula daqui, porque os anjos vão te livrar. Como é que Cristo se dirige a Pilatos no seu julgamento? Se eu quisesse, eu chamava os anjos para virem me livrar, mas eu não vou fazer isso. Os anjos não me livrarão da cruz, porque é para isso que eu vim, para dar a minha vida em resgate de muitos. E aí no final, Mateus 28, a grande comissão. Lembrem, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar as nações. Cristo diz: eu não quero as nações sem a cruz. Agora, depois da cruz e da ressurreição, declarado Filho de Deus com poder, tendo morrido pelas nações, Cristo diz à igreja: vão e façam discípulos de todas as nações. E qual é o final dessa história? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Cristo não quis apenas obedecer para si e para obter as nações, mas ele glorificou a Deus e agora ele envia a igreja a fazer discípulos de todas as nações para que as nações glorifiquem a Deus. O resumo de tudo isso é que Cristo abraçou a cruz desde o deserto. Nessas tentações, Cristo está dizendo: eu vou transformar pedras em pães, por assim dizer. Não para mim mesmo, mas para o meu povo. Eu não vou chamar os anjos, porque eu preciso morrer pelo meu povo. E eu não vou conquistar as nações por meio da idolatria, mas eu vou conquistar as nações por meio da obediência ao Pai, para que as nações conquistadas por mim pela cruz glorifiquem ao meu Pai. No final das contas, o que Cristo faz é obedecer a Deus por causa do amor que ele tem pelo seu Pai. Não é uma obediência mecânica, não é uma obediência externa legalista, mas ele obedece ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. O Morales termina esse artigo dizendo que o teste do deserto revelou, autenticou e refinou o coração de Jesus, para que ele, capacitado pelo poder do Espírito, pudesse cumprir a missão de Israel enquanto servo de Deus e assim trazer a alegria da salvação para as nações. Irmãos, o que é que tudo isso nos ensina? Como a vitória de Cristo nos ajuda em nossas próprias tentações. A vitória de Cristo nos ajuda em dois aspectos. Em primeiro lugar, o que é que acontece? Qual é a relação entre a obediência de Cristo e a nossa obediência? Qual é a relação entre a perfeição e santidade de Cristo e a nossa santidade? Como cristãos protestantes, o nosso primeiro impulso é dizer: Cristo obedeceu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. E isso é verdade. Cristo levou sobre si a pena da lei, a punição da lei em nosso lugar. E ele cumpriu todos os requerimentos positivos da lei. Ele andou perfeitamente de acordo com a lei de Deus. Mas será que tudo o que Cristo fez foi ser o nosso substituto? A resposta é não.
Cristo é tanto o nosso substituto na obediência, quanto o líder da nossa obediência. Ele nos conduz no caminho da obediência. Cristo foi, em primeiro lugar, o filho obediente no deserto e em toda a sua vida. E assim ele foi nosso substituto, mas também nosso capitão e líder numa vida que glorifica a Deus. Mas o segundo ponto é que Cristo não está satisfeito até que ele tenha juntado uma multidão de filhos obedientes para o seu Deus e Pai. Não adianta você dizer assim: Cristo obedeceu por mim e por isso agora eu vou viver uma vida sem obediência pessoal a Deus. A obediência de Cristo deveria nos desafiar e nos encorajar a uma vida de obediência. Porque ele obedeceu, nós somos também chamados a obedecer. Cristo não obedeceu à lei para nos dispensar de obedecer à lei, mas ele obedeceu para que nós pudéssemos agora também obedecer. E como é que isso acontece? Isso acontece porque o Cristo que recebeu o Espírito sem medida é o Cristo que derrama o Espírito sobre a igreja. Efésios 4, quando ele subiu aos céus, ele derramou dons. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Então, o mesmo Espírito que capacitou Cristo a obedecer, dando-lhe a graça habitual da qual nós falamos, é o Espírito que agora também nos dá graça para obedecer. E como é que o Espírito faz isso? Ele nos une à vida de Cristo e nos concede a mesma graça que ele deu a Cristo. O Espírito nos conduz a uma vida de renegada obediência segundo a palavra de Deus. Irmãos, quando nós falamos do dom do Espírito Santo e quando nós olhamos para o que a Bíblia fala sobre o dom do Espírito, ele é chamado o Espírito de santidade. E esse Espírito de santidade foi derramado sobre nós, para que, unidos a Cristo na sua morte e ressurreição, nós andemos em obediência à sua palavra. Como é que a tentação de Cristo, então, nos ajuda nas nossas próprias tentações? Primeiro, ele obedeceu por nós, sofrendo, levando sobre si a punição, a maldição da lei em nosso lugar. Segundo, ele nos dá o seu Espírito que nos capacita a obedecer. Nós não obedecemos na nossa própria força, na força da nossa natureza, mas pelo poder do Espírito Santo. E por fim, o Espírito que nos conduz nessa vida de obediência, ele nos encoraja a seguirmos o exemplo de Cristo diante das tentações. Como Cristo respondeu às tentações? Com a palavra. Mas mais do que isso, Cristo respondeu às tentações colocando o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus levou Cristo a meditar qual é a vontade, o que é que glorifica o meu Pai. E aí ele olha para a palavra e, sabendo o que glorifica o Pai na palavra, ele faz aquilo que a palavra ordena. Esse é o desafio para nós, irmãos. Voltando para o assunto da semana passada, nós temos desejos pelo pecado, isso é parte da presença do pecado na nossa vida. Como Cristo não nasceu com a corrupção do pecado original, ele não tinha desejo pelo pecado. E ele venceu as tentações em nosso lugar. Quando nós temos essas inclinações pelo pecado dentro de nós, nós precisamos correr para Cristo. Nós precisamos olhar para o que ele fez, não só no deserto, mas principalmente na cruz, pela vitória que ele obteve para nós. E nós devemos clamar pelo socorro do Espírito Santo. É por isso que ele nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Senhor, nem me leva para perto de uma tentação, mas no momento em que eu me deparar com uma tentação, me dá graça e poder para vencer. Eu tenho a impressão, irmãos, e com isso eu encerro, que nós muitas vezes fracassamos tanto nas nossas tentações, porque nós, primeiro, não oramos essa petição, e segundo, não cremos naquilo que nós pedimos.
Nós pedimos pelo pão e o Senhor nos proveu o pão. Será que quando nós pedimos livramento nas tentações, Ele vai negar isso a nós? Foi isso que Jesus disse. Veja, um pai, se um filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Quanto mais o pai. Se vocês que são maus fazem isso pelos filhos de vocês, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pediram. Essa é a oração que nós temos de fazer. Senhor, nos dá o Teu Espírito para nós andarmos em santidade como Cristo andou. A gente já passou do meio-dia, mas se algum irmão tiver alguma pergunta a fazer ou comentário, fale agora. Ou cale-se para sempre. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Cristo, nosso sumo sacerdote. Obrigado pelo Filho obediente, que obedeceu a Tua lei, que morreu em nosso lugar, que subiu aos céus e derramou o dom do Espírito para que nós pudéssemos ser filhos obedientes como Ele é. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e a nossa fraqueza diante das tentações. E nos fortalece, Senhor, para nós amarmos a Tua lei e andarmos de acordo com os Teus preceitos todos os dias da nossa vida. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos do mal. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém.